Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, queridos paroquianos da paróquia de São Bento e aqueles que nos ouvem através das mídias sociais de nossa paróquia. A liturgia da palavra da Eucaristia de hoje, a Santa Missa, sobretudo o Evangelho, nos põe frente a talvez o maior desafio da vivência cristã. O Evangelho de hoje põe nos lábios de Jesus aquilo que o diferencia como Deus de todas as outras filosofias de vida, pensamentos, crenças, religiões. Jesus nos impele a viver na contramão da lógica humana. Repito, no texto que acabamos de ouvir, sem o querer romantizar, está o maior desafio da nossa vida cristã. Num tempo de Jesus, em que se apregoava a seguinte afirmativa: a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, Jesus nos ensina o contrário da lógica e do pensamento humano. Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Rezai por aqueles que vos perseguem. Se alguém vos bater numa face, dê também a outra. Se alguém vos tomar uma coisa, deixai levar livremente. Ou seja, a lógica do pensamento de Deus é diferente da lógica do nosso pensamento
e do nosso modo mesquinho de conceber a nossa realidade humana. Repito pela terceira vez, este é o maior desafio no segmento da vida cristã, que diferencia os cristãos ou o projeto da vida cristã de qualquer outro segmento do mundo. Não houve outra pessoa no mundo que não fosse Deus como Jesus que fizesse essa afirmativa tão profunda e tão categórica. Agora, como eu dizia, não podemos romantizar isso. Amar os inimigos é um sacrifício tremendo da nossa vida. Humanamente falando, não conseguimos fazer isso. Todo o bem que fazemos não é fruto do nosso mero esforço, mas antes de tudo, dom e graça de Deus. Padre, como é que conseguimos cumprir o que Jesus nos pediu? Através da vida de oração. Somente a vida de oração dilata o coração humano e nos faz próximos de Deus, para nos libertar do egoísmo e das mazelas humanas e podermos viver na essência o que significa verdadeiramente ser cristão. Agora, olhemos para as nossas vidas, para as nossas convivências humanas, para o seio da nossa família, para a nossa vida do trabalho. Lá sempre haverá alguém que se tornou ou se tornará para nós pedra de tropeço ou o espinho na carne. Há pessoas e situações que testam constantemente a nossa paciência. Há pessoas que nos roubam a paz. E como lidar com estas situações? Quando Jesus nos pede para amar os inimigos, quando nós temos dificuldade até de amarmos quem é próximo de nós, nossa família, aqueles que convivem conosco, que também por vezes se tornam um grande desafio em nossa vida cristã. Na dinâmica de amar e de fazer bem a quem nos odeiam, de rezar por aqueles que querem o nosso mal, existe aqui a dimensão do perdão. É outra coisa, é outra situação tão difícil para nós humanos. Perdoar. Talvez tenhamos uma visão romântica do que é o perdão, porque pensamos que perdoar é esquecer. Ninguém esquece quando foi magoado, quando foi ofendido, quando foi ultrajado. Na confissão ouvimos tantas vezes isso. Padre, eu até perdoo, mas não consigo olhar nos olhos, não consigo conviver, não consigo ir adiante. Todos nós temos esta imensa dificuldade. Perdoar significa, antes de tudo, arrancar da alma, do coração, um lixo, um peso, uma lama, uma sujeira que não é nossa, que não nos pertence. É livrar a nossa alma deste peso tremendo, horrível, para permitir que nós e aqueles que nos ofendeu tenham a possibilidade de caminhar em paz. Agora existe diferença, duas diferenças significativas entre o perdão e a reconciliação. O sacramento da confissão é chamado, antes de tudo, genuinamente, de sacramento da reconciliação. Qual é a diferença entre perdão e reconciliação? O perdão depende só de mim, só de um lado, só de uma parte que toma iniciativa. Agora, a reconciliação depende dos dois lados, das duas pessoas, das duas situações. Logo, quando eu perdoo, não significa necessariamente que nós teremos de conviver. Percebamos, sacramento da reconciliação. Deus que abre o seu coração para receber a nossa miséria, e nós que desejamos nos emendar dos nossos pecados, desejamos selar com Ele uma reconciliação. Repito, amar os inimigos e fazer bem àqueles que nos odeiam só é possível quando buscamos profundamente uma vida de comunhão com Deus. Há situações que nos ferem gravemente,
que roubam a nossa paz de espírito. Por isso devemos rezar, fixando-nos na cruz do Senhor, observarmos o seu maior testemunho e exemplo. No alto da cruz ele diz: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E quando ainda não temos força suficiente para dar um passo além, um salto na fé, o que devemos fazer é confiar estas situações ou até pessoas no coração misericordioso de Jesus, para que tudo seja transformado pela graça de Deus e possamos viver na paz que o Senhor deseja a cada um de nós. Irmãos, a Santa Missa de hoje, por inspiração, ou na Santa Missa de hoje, estamos suplicando a Deus, nosso Senhor, que envie as chuvas para o nosso Brasil. O Brasil está ardendo em fogo, em chamas, e isso de norte a sul do nosso país. Não podemos simplesmente culpar alguém ou alguma situação. Estamos vivendo uma estiagem tremenda e sabemos que ainda iremos sofrer com ela. Tantas plantações se queimaram. Daqui a pouco teremos falta de água, talvez falta de energia. Há um formulário aqui no Missal Romano que prevê, para diversas circunstâncias na Santa Missa, que podemos invocar a misericórdia de Deus. Estamos muito acostumados à chamada missa por cura e libertação, que todos nós gostamos. Termo este que é correto, missa por cura e libertação, e não de cura e libertação, porque a missa é, por excelência, um sacramento de cura. Quem cura não é as pessoas, quem cura é o próprio mistério eucarístico, é Jesus. Aqui nós somos perdoados, aqui nós nos aproximamos do corpo e sangue de Jesus, aqui nós ouvimos a sua palavra. Então não existe missa que não seja missa que cura e que liberta. Pois bem, mas há também a possibilidade de aplicarmos os efeitos da Santa Missa por diversas necessidades e circunstâncias. Quando o povo sofre e padece pela guerra, pela peste, pela fome, pela estiagem e tantas outras necessidades. Por isso, vamos clamar a nosso Senhor nessa Eucaristia, que envie chuvas para o nosso Brasil, para aplacar as chamas, o fogo, a estiagem e aliviar o sofrimento do nosso povo. Tantas pessoas perderam tantas coisas, terras, plantações, talvez casas. Outros se acidentaram, se queimaram. Isso tudo também é fruto de uma reflexão ambiental, que nós devemos cuidar com amor, como insiste o Papa Francisco, da natureza, obra da criação de Deus. A natureza, ela não é Deus. Não podemos inverter a lógica. Nós vivemos uma fé que é cristocêntrica, teocêntrica. A natureza é criação de Deus, criatura de Deus, como nós somos criaturas de Deus e em Jesus nos tornamos filhos. E no Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, concede ao ser humano o dom, o privilégio e a responsabilidade de cuidar das coisas criadas para o serviço da própria humanidade. Que possamos então nos conscientizar da nossa responsabilidade frente também ao cuidado da criação, mas possamos, pela nossa oração, pedir a nosso Senhor que Ele, Jesus, que acalmou a tempestade, que é Senhor do tempo e da história, também tem o poder sobre toda a força da natureza, envie sobre o nosso Brasil as chuvas necessárias. Amém.